Olá, meu nome é Robespierre Furro Alves, sou juiz de direito substituto da Vara da Infância e Juventude, da comarca de Maringá, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Vou tratar com vocês hoje sobre um tema interessante e que gera muitas discussões e acerca do qual ainda há um pouco de desinformação, que é o homeschooling. Então, como está sendo mostrado na tela, nós vamos tratar do homeschooling no Brasil, falar da atual situação jurídica e das implicações que existem quanto a esse tema. Vamos analisar o que está previsto na Constituição Federal, na legislação infraconstitucional, as decisões dos tribunais e tratar também da responsabilidade dos pais. Antes da gente tratar do homeschooling propriamente, vou falar um pouco sobre o direito à educação. O direito à educação é um direito fundamental, está previsto na Carta Constitucional, especialmente no artigo 205, que diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Essa é a redação do artigo 205. O texto constitucional, então, ele deixa bem claro que a educação é um direito fundamental de todos os cidadãos brasileiros. E ela tem, esse é um direito e um dever ao mesmo tempo, um dever compartilhado entre o Estado e a família. E essa disposição da Constituição vai nortear toda a interpretação do direito à educação no Brasil. O inciso 1º do artigo 208 também prevê que é dever do Estado a educação e que ele vai ser efetivado mediante garantia de educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade. Vamos ver então um pouco mais sobre o direito à educação. Vimos o que está previsto na Constituição Federal, agora a gente vai tratar do que está previsto na legislação infraconstitucional. A garantia constitucional do direito à educação ela é reforçada pela legislação infraconstitucional, que dispõe que o ensino é obrigatório. Onde está previsto isso? Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/96, ela estabelece a obrigatoriedade da matrícula de crianças a partir dos 4 anos na rede regular de ensino. Além disso, a Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, garante o direito fundamental à educação para crianças e adolescentes, com o objetivo de promover seu desenvolvimento integral, a cidadania e a qualificação profissional. Então, aqui nós vimos o que está previsto na lei, na legislação infraconstitucional sobre o direito à educação. Vamos tratar um pouco agora das etapas da educação obrigatória. Vimos que a educação é obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, e esse período da educação obrigatória, ele é dividido em 3 etapas. O primeiro deles é a educação infantil, que vai dos 4 aos 5 anos de idade, também conhecido como pré-escola. Essa etapa é obrigatória e ela marca o início da educação formal, focando no desenvolvimento integral da criança, principalmente através de atividades lúdicas e pedagógicas, considerando a idade, a tenra idade das crianças nessa época. Depois da educação infantil, a próxima etapa é o ensino fundamental, que vai dos 6 aos 14 anos de idade. Nessa etapa, há uma consolidação dos conhecimentos básicos que foram aprendidos na educação infantil, é desenvolvida a alfabetização, o letramento e começa a formação da pessoa como cidadão. E, finalmente, a terceira etapa é o ensino médio, que vai dos 15 aos 17 anos de idade. Essa é a etapa final da educação básica obrigatória, ela prepara o jovem para o ensino superior e também para o mercado de trabalho. Então, a gente viu que nesse período dos 4 aos 17 anos, ocorre a inserção da criança em ambiente escolar, para que ela possa desenvolver as suas potencialidades de forma plena e saudável, depois de um período, até ela fazer 4 anos, em que ela convivia exclusivamente com a família e com a comunidade, ela é inserida, então, em ambiente escolar, no exercício do direito à educação. E agora, tratando especificamente do homeschooling. Primeiro, o que é o homeschooling? Como o próprio nome já diz, né, o nome em inglês, é educação em casa, é educação domiciliar. É uma modalidade de ensino na qual os pais assumem a direção completa da instrução dos filhos. As crianças não frequentam a escola formal, elas estudam em casa sob supervisão familiar. Há algumas modalidades diferentes, às vezes tem uma professora que vai até a casa dar aula para aquela criança, ou dar aula para um grupo de alunos, mas a supervisão do ensino é toda feita pelos pais. A criança não frequenta a escola. E qual que é a situação legal do homeschooling no Brasil? Embora ele seja admitido em vários países do mundo, no Brasil ele ainda é uma prática sem amparo legal específico, o que gera insegurança jurídica para as famílias que adotam esse modelo. A gente vai ver agora exatamente o que está previsto sobre o homeschooling, as decisões dos tribunais.
O Supremo Tribunal Federal, o STF, ele já analisou essa questão. Em 12 de setembro de 2018, ao julgar o recurso extraordinário número 888-815 do Rio Grande do Sul, sob a relatoria do ministro Roberto Barroso, o STJ fixou a jurisprudência sobre o tema, e gerou o tema número 822, o tema de repercussão geral 822. Qual que é a redação desse tema? Não existe direito público subjetivo do aluno ou da sua família ao ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira. Então, para a gente entender um pouco melhor, o que o STF decidiu? O STF entendeu que a educação domiciliar, ou homeschooling, ela não viola a Constituição Federal, porque ela não está proibida pela Constituição. Ela é uma modalidade de educação válida, em princípio. O problema é que ela precisa de ser regulamentada. E como essa regulamentação ainda não existe, enquanto ela não existir, o homeschooling ou educação domiciliar, ele está afrontando o ordenamento jurídico brasileiro. É necessário, então, uma legislação infraconstitucional regulamentando o homeschooling para que ele possa ser adotado no Brasil. Para a gente resumir, o STF falou, homeschooling é constitucional, mas precisa de uma lei regulamentando essa modalidade de ensino. E essa lei hoje não existe no ordenamento jurídico. Vamos ver, então, qual é a situação legislativa do homeschooling. Existe um projeto de lei em tramitação. Ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados, sob o número 3179 de 2021, regulamentando o homeschooling no Brasil. E hoje esse projeto de lei está tramitando no Senado Federal. Ele recebeu um novo número, que é o PL 1338 de 2022. O que esse projeto de lei pretende alterar na legislação? Primeiro, ele vai alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir a educação domiciliar, o homeschooling, como uma modalidade reconhecida de ensino. Além disso, tem pretensão de alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente para adequar suas disposições a essa nova modalidade de ensino. Então, ele vai alterar vários artigos do ECA, também para dispor sobre o homeschooling. E, finalmente, ele vai regulamentar como deve ser exercida essa modalidade de ensino. Dizer os requisitos mínimos para que haja o homeschooling, você vai ter uma avaliação, uma avaliação das crianças que estão no homeschooling, para ver se elas estão aprendendo o conteúdo ou algum outro tipo de avaliação. Então, ele vai definir realmente as regras para que possa ser executada a educação domiciliar no Brasil. Esse projeto está parado no Senado e não há previsão de quando que ele vai ter continuidade, quando que ele vai ser aprovado, nem se vai ser aprovado, porque ele tem que ser aprovado tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Na Câmara ele já passou, no Senado ainda não. E como sabemos, se houver modificação desse projeto no Senado, aí ele retorna para a Câmara para nova análise. Então, não existe previsão de quando vai haver regulamentação do homeschooling no Brasil. Vamos tratar um pouco agora dos aspectos favoráveis e desfavoráveis, né? Os argumentos das pessoas que são favoráveis ao homeschooling e das pessoas que são contra o homeschooling. O que as pessoas que defendem essa prática dizem? Primeiro, que é possível uma educação personalizada, considerando talentos e desenvolvimento individual de cada criança e cada adolescente, que há uma proteção contra influências negativas, como bebidas, drogas, criminalidade, que infelizmente a gente sabe que existe isso ainda dentro das escolas. Existe uma flexibilidade curricular que permite que as aulas sejam adaptadas ao ritmo de cada criança ou cada adolescente, e também alegam que há o fortalecimento dos vínculos familiares no processo educativo. Do outro lado, nós temos as pessoas que são contra o homeschooling e têm preocupações bem válidas. Primeira preocupação, a socialização de quem está em homeschooling é limitada. As crianças elas só convivem normalmente com crianças do mesmo grupo, da mesma classe social que elas, então as crianças não conhecem crianças de outro tipo, que estão inseridas em outro contexto, em outra realidade. Crianças com religiões diferentes, com identidade sexual diferente, crianças de outra classe econômica, crianças de outras etnias. Então, esse convívio limitado pode prejudicar o pleno desenvolvimento da criança. Ela vai ter um desenvolvimento social, então, restrito, porque ela não vai conviver com diferentes grupos. E o que pode acarretar isso? Como ela não convive com diferente, ela pode desenvolver intolerância e preconceito. Porque como ela não vai conhecer crianças e adolescentes diferentes dela, ela tende a achar que todas as crianças e adolescentes têm que ser daquele jeito. Então, um dia que ela estiver em sociedade, for conviver com uma criança, um adolescente, ou criança, adolescente, ou até um adulto, né, diferente dela, ela tende
a tratar aquela questão com preconceito, com intolerância, o que nós sabemos que não é bom e geram atos de violência, que são noticiados, infelizmente, na mídia. Então, a inserção da criança na escola, segundo as pessoas que são contra, né, o homeschooling, ela não simplesmente fornece conhecimento às crianças, não é só ensinar a criança, elas também dão oportunidade para ela desenvolver essa aceitação da diversidade, descobrir pessoas diferentes dela, e isso vai construir uma formação cidadã muito mais ampla e mais inclusiva. Então, nós temos esses argumentos favoráveis e argumentos contrários, que imagino que serão até considerados pelo Congresso Nacional na hora de aprovar ou não uma lei que trata do homeschooling no Brasil. E o que acontece com os pais? Eu já disse que o homeschooling ele não é permitido hoje. A legislação brasileira como um todo, né, ela não permite o homeschooling porque não existe a regulamentação ainda. E o que a gente tem na legislação infraconstitucional é que o estudo formal é obrigatório. Os pais e os responsáveis pelas crianças, eles têm o dever de assegurar o direito à educação, como a gente já viu anteriormente, desse dever de fornecer a educação, né, de colocar as crianças na escola. Ele está previsto na legislação infraconstitucional hoje, da forma como ela está prevista. Então, quando os pais, eles negam à criança ou adolescente, aos filhos ou aos tutelados, esse direito à educação, eles podem ser responsabilizados tanto administrativamente quanto penalmente. Na questão administrativa, na seara administrativa, nós temos a previsão no artigo 249 do ECA, que define uma infração administrativa que é apenada com uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Então, um pai, ou uma mãe, ou um tutor, que não acompanha a situação do filho na escola, não fez a matrícula da criança, não cuida da frequência escolar do filho, ele pode responder a um processo administrativo na vara da juventude e receber essa multa. Quando a situação é ainda mais grave, quando é no caso da educação básica, primária, e a criança sequer é matriculada numa instituição de ensino, aí a gente tem caracterizado um crime de abandono intelectual que está previsto no artigo 246 do Código Penal, o que é ainda mais grave. Porque no caso, por exemplo, da criança estar matriculada, mas não frequentar a escola, mas estudar em casa, pode ser só infração administrativa que está ocorrendo. Agora, se a criança sequer está matriculada numa escola e se trata do primeiro ciclo da educação, a gente tem o crime de abandono intelectual. Então, é muito sério. Então, é importante os pais e os tutores saberem de como está essa situação do homeschooling no Brasil atualmente, para não correrem o risco de serem responsabilizados administrativamente e nem penalmente. Porque, como eu coloquei, tanto a ausência de matrícula pode acarretar responsabilização administrativa, e mesmo no caso de crianças matriculadas, mas que não frequentam o ensino formal, também pode haver responsabilização dos pais. Era isso que eu tinha para colocar para você sobre homeschooling. Espero que tenha sido claro e que esse vídeo sirva de orientação para os pais, para as pessoas que querem entender um pouco mais sobre o direito à educação domiciliar no Brasil.